Sejam de novo muito bem-vindos. Nesta segunda parte vamos fazer um ponto de situação das agendas mobilizadoras, quando sabemos que o Plano de Recuperação e Resiliência é um acelerador de grandes projetos. Saber qual o grau de implementação é o mote da conversa que se segue, conduzida pela grande jornalista e querida amiga Cristina Esteves, que de resto é a cara deste evento desde o seu início. E Cristina, estás muito bem acompanhada. Estou muito bem acompanhada. Dr. Pedro Dominguinhos, a conversa é vossa, até já. Muito obrigada, Marta. Olá a todos, muito bom dia, é sempre um gosto estar convosco. É a 7ª edição, desde o início, como a Marta estava a dizer, que tenho sido de algum modo o rosto deste evento e tenho notado realmente o sucesso que tem tido, a evolução que tem tido. E comigo está, conforme já sabem, Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Há pouco ouvíamos o Ministro, e é por aí que vou começar, Pedro Dominguinhos. Antes de mais, muito bom dia e obrigada. Bom dia. Ouvimos há pouco o Ministro da Coesão, na abertura dos trabalhos, dizer que Pontessor tem sabido captar os fundos e está envolvido em 3 grandes agendas mobilizadoras, conforme nós sabemos, e estamos a falar de montantes superiores a 200 milhões de euros. E eu pergunto-lhe exatamente o que é que tem sido acertado aqui e o que é que tem falhado nos outros sítios. Bem, antes de mais, muito bom dia. Agradecer mais uma vez ao município de Pontessor e ao Sr. Presidente Hugo Hilário e a todos aqueles que fazem deste evento algo de transformador do ponto de vista da aeronáutica. Aquilo que tem sido aqui feito, e eu acho que o Sr. Ministro salientou muito bem, é algo que nós na Comissão Nacional de Acompanhamento temos definido que é uma mudança estrutural e que o Hugo Hilário, permite tratá-lo assim, tem conseguido fazer, que é connecting the dots. Ao fim e ao cabo, consegue mobilizar vontades e consegue fazer as ligações corretas para atrair investimento e, sobretudo, perceber que há recursos que necessitam de ser desenvolvidos e ele tem tido, e o município de Pontessor e as empresas e se quisermos, um conjunto de outras entidades públicas e privadas a ativar os players que são essenciais. E, sobretudo, aquilo que se notou nessas agendas e naquelas que estão em muitos dos investimentos do PRR mais avançados é que tinham planos minimamente definidos e projetos em carteira. Muito bem, vamos falar destes em concreto. Em relação a esses planos, em relação às metas que foram estabelecidas, qual é o estágio em que estamos aqui em Pontessor, em relação a estas agendas mobilizadoras? Está tudo dentro dos tempos previstos ou não? Sim e não. Então. Ok. Nós temos, neste momento, nas 3 agendas, eu acrescentaria uma 4ª, porque existe também uma agenda da floresta em Pontessor e que, no caso da cortiça, tem aqui um papel relevante, até porque há um conjunto de novos produtos na área da cortiça a serem direcionados para o espaço e, portanto, há aqui também um efeito indireto que o espaço pode beneficiar, mas esses 3 estamos a falar na ordem de implementação, pode variar nas diferentes atividades, mas globalmente anda entre os 40% e os 50%. E que estamos a entrar naquelas fases mais críticas, porque nesses casos concretos estamos a falar ou na construção de uma nova fábrica, e portanto a Euronext vai falar a seguir, mas muito em breve existirão projetos a ser submetidos à autarquia para licenciamento. Portanto, isso significa um passo muito significativo, porque quando estamos nesta fase significa que tudo aquilo que precedeu em termos de engenharia está fortemente desenvolvido. E já agora, neste caso concreto, realçar foi o Ricardo Conde que referiu isso há bocadinho, a importância da Força Aérea nesses projetos. E eu recordo que a Força Aérea está quer no projeto da Aeronext, quer também da Neurospace, quando foi recentemente inaugurado o telescópio na base aérea em Beja, que é outra agenda mobilizadora, o que revela que há uma capacidade de um conjunto de players distintos de validarem um produto e que, neste caso concreto, no caso do avião, para usos militares é particularmente relevante a este nível. E, portanto, nós estamos nestas fases de desenvolvimento. É a fase de concretização também. É a fase da concretização dos investimentos. Eu pergunto-lhe se há ou não risco, porque é uma coisa que se fala em relação a outras agendas mobilizadoras, se há ou não risco de se perderem fundos por causa de não serem cumpridos prazos. Aqui em concreto. Eu falava
as agendas mobilizadoras ou o PRR não é baseado na execução financeira. Sim. E, portanto, é sobretudo na capacidade de entregar os produtos, processos ou serviços inovadores que foram comprometidos. Essas agendas tiveram um desafio adicional porque desde a fase em que foram desenvolvidas os custos aumentaram significativamente, fruto da guerra ou das guerras que estamos a viver e também de uma procura significativa a nível internacional. Portanto, há aqui um desafio dessas agendas de angariarem investimentos adicionais, para além do PRR, privados, de fundos de investimento eventualmente, para conseguir essa mesma concretização. Neste momento, nestas agendas, não se antecipam riscos acrescidos para a concretização dentro dos prazos. E já agora referi, o Sr. Ministro esteve ontem na Assembleia da República, na audição da Comissão Especializada Permanente de Acompanhamento do PRR Sim. E do PT 2030, Sim. E o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro disseram duas coisas que são particularmente relevantes. A primeira é que nós até final do ano vamos ter um novo processo de reprogramação do PRR. A Comissão Europeia levantou essa hipótese em 19 de julho e isto foi importante. E o Sr. Secretário de Estado, a uma pergunta concreta sobre os prazos das agendas mobilizadoras, se podiam ou não ser estendidos para além de dezembro de 25, disse que estava em análise, agenda a agenda, para perceber se, com um tempo adicional, imaginemos 2 trimestres, era possível concretizar os investimentos que estão na calha. Embora, se recuarmos algum tempo, lembramos perfeitamente do que a Presidente da Comissão Europeia disse, que não havia alargamento de prazos. E não há alargamento de prazo. Pois, portanto, o que estamos a falar é de utilizar o prazo que é possível, que é junho de 26. Portanto, ir até ao limite. Até ao limite da execução física. E para muitas dessas agendas, mais 2 trimestres, é particularmente faz a diferença? Relevante. Porquê? Porque estamos a falar de investimentos produtivos e que carecem de licenciamento. O Sr. Ministro começou por dizer e falar nas centenas de entidades públicas. E aquelas que envolvem licenciamento obrigam uma coordenação entre esses mesmos organismos públicos para se conseguirem concretizar. E ontem tive em Setúbal, numa outra agenda mobilizadora na área da agricultura e dos fertilizantes, onde estão há 2 anos para conseguir licenciar um projeto industrial. E isto é particularmente sensível, porque a construção é o que vai demorar menos tempo, a construção vai demorar 4 meses. E, portanto, é a questão da burocracia. Não é? Esta articulação é essencial. Mas como é que, passado este tempo todo, ainda falamos dessa questão da articulação entre as várias entidades que são necessárias para que um projeto que terá a luz verde para receber a bazuca europeia, não seja desenvolvido e não haja uma maior aceleração para implementar exatamente o Banco Central Europeu costuma fazer periodicamente uma coisa que se chama um teste de stress à banca. Sim. E aqui, o PRR fez um teste de stress à administração pública e, na maior parte dos casos, a administração pública, e já foi reconhecido, quer por falta de meios, quer por falta de articulação de projetos concretos, tem dificuldade em responder a esses mesmos desafios. Disso podemos perder fundos? Eu não sei se é por causa disso que podemos perder fundos. A reprogramação vai possibilitar que alguns projetos possam ser substituídos sem deixar de ser financiados, não são financiados pelo PRR, nesta articulação. O Sr. Ministro ontem disse que há um projeto do PT 2030 que já não vai ser concretizado e começou agora. E, portanto, esta é uma articulação particularmente importante. Mas deixe-me dar 2 notas importantes, que são resultados que estão a ser conseguidos. A Neurospace, e está o Carlos Cerqueira aqui, que poderá falar a seguir, a Neurospace já conseguiu um conjunto de contratos resultante dos trabalhos que está a fazer, que estamos a falar da gestão de cerca de 350 satélites no espaço. Isso é um resultado. Estamos a falar de uma empresa que foi criada em 2020, o que quer dizer que antes de 2020 não havia uma empresa portuguesa que fosse capaz de gerir satélites no espaço. E, portanto, o PRR acabou por alavancar e acelerar e fez uma outra coisa extremamente importante e que é transversal, que foi atrair e fixar talento altamente qualificado, estamos a falar de mestres, doutorados, quer nacionais, quer estrangeiros, que estão a trabalhar em Portugal e que, com os salários que as agendas mobilizadoras, através do PRR, permitem pagar, são altamente competitivos, o que fez que muitos não imigrassem. Para além disso, se nós olharmos para os cursos de engenharia aeroespacial, quer no técnico, quer em Aveiro, quer no Minho, quer na Universidade do Porto, elas são resultado de apoio do PRR às universidades que o estão
a desenvolver. Portanto, há aqui uma conjugação de fatores. Há aqui uma sinergia. Agora, e isto, obviamente, um dos grandes objetivos é ter impacto na competitividade, olhando para o cluster existente aqui. E há pouco também o Ministro da Coesão falava que as empresas que investissem e que fossem para o interior, iria haver aqui uma alteração da regulamentação e teriam muito mais apoios em relação aos fundos do que as outras que ficassem no litoral. Eu pergunto-lhe se há aqui, se podemos estabelecer um nexo de causalidade no que possa vir a suceder aqui, ou seja, isso poderá chamar outras empresas a investirem aqui e poderá ter um outro tipo de apoio? É um incentivo adicional, mas nós estamos perante vários empresários aqui, o incentivo fiscal não é o único fator em que se decide a localização empresarial. Não. Existem outros fatores e, neste caso concreto, a disponibilidade e a qualificação dos recursos humanos é particularmente exigente e sabemos que nesses setores, e sobretudo aqueles que exigem uma presença física nos locais, nós temos a Takeover aqui, que também está localizada nas Caldas da Rainha, em Lisboa e noutros locais. E que o principal foco até é a exportação, como nós sabemos, exatamente, não é? Mas a produção é aqui localizada. Eu estou convencido que nós vamos precisar de mais de 400 a 500 pessoas nos próximos anos a trabalhar no cluster aeronáutico em Ponte Sor. E isso significa que tem que haver uma articulação... Qualificados. E, portanto, alguns que se podem requalificar, e por isso é que a articulação com o IFP, com as instituições de ensino superior, é particularmente relevante. E, portanto, os incentivos são estimulantes, mas não são o único fator. Nós temos que ter, porque estamos a falar de processos holísticos, que garantam que exista um conjunto de amenidades, como dizia há bocadinho o Sr. Presidente da Câmara, que são essenciais, que são físicos, que são de talento, que são de articulação. Dou-lhe um exemplo. Aquilo que eu felizmente tenho viajado pelo país inteiro, a questão da banda larga, hoje em dia, é um fator decisivo para conseguir concentrar empresas em determinados locais. Por exemplo, Ponte Sor também tem essa vantagem porque tem a disponibilidade de banda larga que permite que as empresas não tenham essa interrupção e tenham rapidez em termos de dados. E isto é particularmente relevante quando nós olhamos para clusters, sobretudo internacionalizados, porque nós não estamos a falar de um cluster apenas português. Isso é um cluster que compete no mercado mundial. Aliás, falou exatamente de uma empresa cujo foco é principalmente a exportação. Todos os produtos deles são para exportar. Mas fala também há pouco o Ministro dizia... O Ministro da Coesão Territorial dizia que não é propriamente agora a política do botão, não é? Que se torna relevante, mas aqui a questão dos acessos também tem relevância ou não? Porque demoramos muito tempo a vir do litoral para aqui para Ponte Sor e essa parte não tem uma atenção. Porque estamos a falar num cluster tão importante que inclusive o próprio Ministro fala num dos clusters mais importantes a nível mundial. Eu pergunto como é que um cluster destes... para se chegar aqui não tem melhores acessibilidades. Sabe que faz esta estrada há 45 anos, como eu faço, hoje em dia é melhor, mas nós temos o famoso IC13, que naturalmente está preparado e vai até Porto Alegre, que é eu diria, um anseio destes autarcas, não apenas do Alentejo, mas também do Ribatejo, embora hoje em dia a região já seja uma coisa um bocadinho das comunidades intermunicipais e que me parece particularmente relevante. Nós demoramos hoje em dia 1h45 de Lisboa até aqui e provavelmente se houver esse fluxo adicional e muito desses produtos tem que haver alterações rodoviárias, até porque nós também temos a linha do leste que houve um desinvestimento claro e que houve uma recuperação, mas não nas dimensões que necessitam, e, portanto, há aqui um conjunto de acessibilidades em que o ferroviário aqui tem um papel relevante, e eu recordo-me, até porque sou natural de uma aldeia muito próximo, aquilo que era os movimentos económicos vibrantes da linha do leste. Apesar do PRR não ter tido o foco na questão do botão. Nós sabemos, em relação a estes fundos embora europeus, tenham existido vários investimentos. Mas não da maneira como alguns esperariam. Estamos mesmo na reta final. E tendo em conta os investimentos que estão aqui a ser feitos, na ordem dos 200 e tal milhões de euros... É um bocadinho mais. É um bocadinho mais, então? A comunidade é assim na Ponte Sor, porque nós temos Estou a falar em Ponte Sor. Sim, mas nós temos que juntar a isso a área social, a área da habitação, a área dos centros então, tecnológicos. Estamos a falar de quanto?
estamos a falar em Ponte Sor num montante de investimento que ultrapassa os 300 milhões de euros. E quantos é que já foram recebidos? Por cada uma das agendas. No total? Não, porque repara, imagino, para a fábrica não podia ter recebido nada porque ainda não começou a construção. E, portanto, nós também temos que olhar para os ciclos de investimento. Mas desses cerca de 300 milhões, quantos é que já chegaram até aqui? Assim, no Conselho de Ponte Sor eu não consigo precisar exatamente. Sim. Eu tenho os dados que foram e que vamos enviar para a Comunidade Intermunicipal na próxima semana, que são os dados até setembro de 2024, com os dados dos projetos aprovados e da execução, e estamos a falar, no caso da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, no top 5 do investimento per capita a nível nacional. Está confiante numa boa execução nesta região em relação às agendas mobilizadoras e à bazuca europeia que vai aqui chegar? No caso de Ponte Sor e da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, não tenho a mínima dúvida que a larga maioria das metas e dos marcos vão ser concretizadas. Ainda ontem a Comunidade Intermunicipal adjudicou a construção da barragem do Pisão, sim, que era algo que a comunidade anseia e que já agora dar nota que a Comissão Europeia nunca acreditou muito que fosse concretizada e, portanto, também demonstra como a vontade, neste caso dos autarcas e de outro conjunto de entidades, foi capaz de mover montanhas, inclusivamente na Europa, para construir algo que é particularmente relevante. E, portanto, estou confiante que nesta região uma parte significativa dos investimentos vão ser concretizados e que poderão transformar de forma relevante, não apenas nas infraestruturas, na educação e nas competências, mas também na resposta social e na habitação, para além da questão empresarial, aquilo que é hoje em dia uma região que se debate com desafios demográficos particularmente relevantes, mas que tem, por exemplo, um conjunto de parceiros, estava a falar com o Presidente do Politécnico de Porto Alegre, que tem 2 doutoramentos aprovados quando não tinha doutoramentos e tem 2 em aprovação. E, portanto, isto é uma alteração do ponto de vista daquilo que é a oferta global de serviços de maior competência que o território hoje em dia está disponível para oferecer. Sim. E isto significa uma articulação entre os diferentes agentes, que é um paradigma que nós falamos tanto de regiões inteligentes. Eu acho que é um exemplo muito claro de como uma região conseguiu mobilizar vontades e atores para se tornar mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva. E é isso que se pretende. Só para terminar, e em cerca de 30 segundos, que mensagem deixaria aos vários players daqui de Ponte Sor em relação ao PRR? Sobretudo que se foca na execução, porque é talvez o desafio maior. Isso é verdade para a Câmara, porque vai ter que licenciar projetos, porque também vai precisar de outros licenciamentos, mas sobretudo um conjunto de articulações entre os diferentes atores públicos que são particularmente exigentes para concretizar o PRR, e essa mensagem é válida para aqui, mas é válida para o país inteiro, que é o foco na execução. Mas em relação aqui, o que é certo é que, conforme acabou de dizer e também o Ministro dizia, temos um cluster que poderá ter uma preponderância e uma relevância muito grande a nível... Já tem, mas poderá ter ainda muito mais, e aqui o PRR serve como alavanca. Pedro Ninhinhos, foi um gosto falar consigo. Espero que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas em relação ao PRR, à bazuca europeia, ao grau de execução e implementação, e até à próxima. Muito obrigada.